professor universitário e advogado que está buscando a vaga de mandatário maior da presidência da República ou da nação brasileira. Ciro Gomes, primeiro, uma satisfação tê-lo com a gente na programação do nosso jornalismo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio Sarandi. Tudo bem? Bom dia com o senhor. Bom dia, Márcio Froza. Um forte abraço a você. Muito obrigado pela oportunidade que me dá de cumprimentar o povo brasileiro do Rio Grande, dessa região do Alto Uruguai, das Missões, regiões tão importantes que eu conheço bastante bem e que alcança pela Sarandi até o nosso oeste catarinense. É um privilégio para mim amanhecer hoje conversando com esse pedaço importante do Brasil. Cumprimento também o José Leal, que está com você aí. Bom, além de professor universitário e advogado, quem é o presidenciável Ciro Gomes? Eu sou um vocacionado para a vida pública. Fiz essa opção ainda muito jovem, fui deputado estadual com 25 anos de idade, na época lutando pela redemocratização do Brasil. Depois eu fui líder do governo, num segundo mandato de um governo de modernização importante, que produziu muitos frutos no Ceará, que é o governo de Tasso Gereissati. Depois, ainda com menos de 30 anos, fui prefeito de Fortaleza, que é a quinta capital brasileira em matéria de população. Mais jovem governador da história do Brasil, com 32 anos de idade, assumi o governo do estado do Ceará, de onde saí como governador de melhor avaliação do país, ainda tendo tido também o mesmo privilégio quando saí de Fortaleza. Fui ministro da Fazenda do presidente Itamar Franco. A obra mais importante, que deve ser memorável, do Itamar Franco foi o Real, o Plano Real, que fundou a nossa moeda, tem a minha assinatura. Ajudei a construir, a estabilidade que do país tem. Fui candidato a presidente do Brasil já 3 vezes, eu sou brasileiro, não desisto nunca, e fui ministro da Integração Nacional do governo Lula, do primeiro governo Lula, de quem me afastei quando vi acontecerem as contradições, tanto econômicas quanto morais, gravíssimas que o país inteiro conhece. E me apresento hoje como candidato do PDT, numa cidade que tem uma tradição muito poderosa do trabalhismo brasileiro, não só o nosso Reinaldo Antônio, que é um dos trabalhistas mais importantes do Brasil, que hoje é o vice-prefeito, mas já foi prefeito 2 vezes, foi prefeito de outra cidade, e cumprimento, enfim, a todos vocês. Eu sou isso, um idealista, nunca respondi por nenhum processo de corrupção na minha vida, isso nada mais é do que a minha obrigação, mas já são 40 anos de vida limpa, com as quais eu me apresento ao povo brasileiro. Candidato Ciro Gomes, que quem fala é José Leal. Um dos fatos que vem mais afetando a população brasileira nos últimos anos é com relação ao aumento constante dos combustíveis, principalmente a gasolina, e a população mais pobre, que é o aumento do gás de cozinha. Se eleito presidente, o que Ciro Gomes fará com essas duas situações? Vai mudar no primeiro dia do meu governo. Por quê? Porque é uma política errada, que agora a tragédia na Ucrânia está revelando os limites absolutamente criminosos dessa política. Deixe que eu explique ao ouvinte gaúcho e catarinense que estão nos ouvindo na Rádio Sarandi. Quando você vai fazer o preço de um sanduíche, deixa eu fazer assim com a maior simplicidade possível, porque é disso que se trata, você calcula o custo de produzir o sanduíche mais um lucro razoável, porque se você exorbitar no lucro, aumentar demais o preço, vem o concorrente e leva o freguês e você não consegue vender por um preço exagerado. Mal comparando, é como deveria se formar e como se formava o preço dos derivados de petróleo no Brasil. O custo de produção, que é em real, não é em dólar, porque a Petrobras paga os petroleiros em real, a Petrobras transporta o frete em real, o lucro do frentista é em real, e, enfim, os impostos são em real. Então, todos os custos, salvo um custo marginal de um computador que é importado, os custos são em real. E a Petrobras abandonou do Michel Temer para cá por política, não tem lei, não tem coisa nenhuma, foi pura decisão política, desse país que é sangrado e assaltado por todos os lados diante de um povo impotente. O que aconteceu? Eles abandonaram a formação do preço pelo custo de produção da Petrobras e passaram a cobrar como se o Brasil não produzisse nenhum barril aqui dentro, pelo preço do barril estrangeiro, que é cotado como especulativamente no mercado de Roterdã, que é um porto imenso lá da Holanda. Então, veja, no Brasil, nós gastamos $10, o equivalente a $10, R$500, para produzir um barril de petróleo. A Petrobras tem o menor custo de produção do mundo, graças ao talento da nossa engenharia e à escala
do pré-sal, que foi essa descoberta extraordinária que o povo brasileiro financiou através da Petrobras. Pois bem, quando a gente bota o frete, a distribuição, os impostos, etc., etc., esse barril passa de 10 para 30 dólares. E esse devia ser o custo que a Petrobras cobra. Pois bem, sabe o que a Petrobras está cobrando? Nesse momento está cobrando 97 dólares, porque o barril de petróleo é absolutamente sensível a toda e qualquer crise internacional. E mais grave, por esta política, daqui a pouco o brasileiro vai experimentar 30%, 40%, 50% de aumento, o que é um crime intolerável. Por quê? Porque o barril de petróleo, pela crise da guerra da Ucrânia, bateu em 129 dólares ontem, o tipo Brent. Portanto, nós precisamos acabar com isso, voltar a formular a prática. Por quê? Porque, diferente do sanduíche, que se alguém exagerar no preço, o concorrente vem e toma o freguês, a Petrobras usufrui o monopólio na prática. Então, ainda que não seja na lei, a Petrobras domina o monopólio. E até nos manuais capitalistas, qualquer monopólio exige que esse preço não seja fixado livremente, e sim administrado pelo governo, como será no meu governo. A partir do primeiro dia, eu convoco o Conselho de Administração da Petrobras, cancelo a PPI, que é a Política de Paridade de Preços Internacionais, determino de forma transparente uma estrutura de custos, não é que todo mundo vai conhecer, mais um lucro em linha com a média dos lucros internacionais, que é de 6,5%. A Petrobras está tendo um lucro de 38%, espoliando o povo brasileiro, e pior, distribuiu 101 bilhões com B de bola de reais de lucros para os acionistas minoritários, que são os banqueiros no Brasil e no estrangeiro. Essa é a mamata que eu vou acabar no primeiro dia do meu governo. Aliás, esse foi o lucro anunciado recentemente pela Petrobras, né? E no passado, está meio estranho a questão da Petrobras, porque dá uma impressão, às vezes, Ciro Gomes, de que é uma grande caixa preta. Por exemplo, no passado, bem recente, foram gastados milhões, uma mini fortuna de dinheiro público para fazer uma campanha publicitária de que a Petrobras era autossuficiente de petróleo. Não seria melhor a gente ter um preço razoável para a população no dia a dia do que essa campanha publicitária e a gente está pagando um preço absurdo no preço, por exemplo, do litro da gasolina ou propriamente do óleo diesel? É evidente, Márcio, a sua pergunta é tão inteligente que traz a semente da resposta. A Petrobras virou um mecanismo de roubalheira. Nós todos assistimos o escândalo de loteamento da Petrobras pelo PT, e agora a roubalheira virou uma roubalheira de atacado, em que você força a mão de um monopólio absolutamente criminoso e recolhe um lucro, volto a dizer, de 38%, que é 6 vezes o lucro médio das grandes companhias de petróleo do mundo, e distribui sem pagar imposto para meia dúzia de acionistas minoritários. Quem são esses acionistas minoritários? São pessoas que o Lula e o Fernando Henrique vendeu o capital não votante da Petrobras. O que eu pretendo é me assenhorear de volta da Petrobras, porque no que eu anuncio que ela não vai mais fazer essa política absolutamente selvagem de espoliar o povo, as ações terão uma queda. Portanto, para prevenir isso, eu anunciarei no mesmo dia um fato relevante, que é a disposição do governo brasileiro de recomprar as ações até integralizar 60% do capital. Com isso, nós tomamos conta da Petrobras, determinamos a ela uma governança corporativa com absoluto controle, eu sei bastante bem como fazer isso, e nós vamos transferir para o povo a eficiência que nós conseguimos nessa gestão. E, para além disso, a Petrobras será reconvertida numa grande companhia de energia, porque hoje em dia, é preciso que a gente tenha clareza, o combustível fóssil está com os dias contados. O petróleo sempre será importante para outros materiais, para petroquímica, para PET, para resinas, para cosméticos, remédios, uma série de outros derivados. Mas a gasolina, o diesel, essas coisas, querosene de aviação, vão gradualmente ser substituídos por combustíveis verdes. E a Petrobras tem que tomar um posicionamento, que é o que as grandes petroleiras do mundo já estão fazendo. No Brasil, a Petrobras está na direção oposta. Ciro Gomes, o senhor tem falado em tributação das heranças. Como será esse cálculo e em que percentual será essa tributação? Veja, a tributação sobre herança já existe no Brasil. Eu apenas quero fazê-la mais gradual, porque o Brasil está numa crise monstruosa e hoje 129 milhões de pessoas estão precarizadas na comida. No país que mais produz comida do mundo, 129 milhões de pessoas estão comendo precariamente. Apenas 1/4 das crianças brasileiras hoje faz as 3 refeições. Então, qual é a ideia? Só para você ter uma ideia, na Europa e nos Estados Unidos, a alíquota começa em 30%. No Brasil não é necessário que a gente vá a tanto.
Mas no Ceará nós cobramos 8%. No Rio Grande do Sul é 4%. E aí você tem que fazer o quê? Pegar todas as heranças até 3, 4 milhões de reais e isentar. Então, todo mundo de classe média que tem 3, um apartamento, um carro, esqueça, não entre em intriga, não entre. Eu quero alcançar só aqueles 5% de brasileiros que estão super ricos e que vivem hoje no paraíso fiscal. Por quê? Porque não é sério eu prometer educação, saúde, segurança, como todo político promete, se eu não disser de onde vem o dinheiro. E eu quero fazer isso antes, para que a população não seja enganada como tem sido ciclicamente, e por isso a política brasileira está desmoralizada. Se vocês bem repararem, todos os presidentes do Brasil, da redemocratização para cá, se desmoralizaram de forma trágica. O Collor governou com essa gente, dentro desse modelo, foi cassado. O Fernando Henrique governou nesse modelo, junto com essa gente que está aí, nunca mais ganhou uma eleição nacional, ele nem o PSDB. O Lula foi bater na cadeia, governou com essa gente, a gente sabe o que aconteceu. A Dilma governou com essa gente e foi cassada. O Michel Temer governou com essa gente e foi cassado. E agora o Bolsonaro está governando com essa mesma gente, apesar de ter prometido o oposto, e está completamente desmoralizado. Eu só quero ser presidente do Brasil se for para restaurar a autoridade da presidência da República. E aí eu tenho uma proposta de um modelo tributário. Eu vou reduzir a tributação indireta sobre o consumo, para diminuir o custo de vida da população brasileira mais pobre, de classe média. Vou diminuir a tributação sobre as menores rendas. Só para você ter uma ideia, a faixa de isenção hoje está em R$ 2.050 no imposto de renda. Isso é uma aberração absoluta, uma aberração inominável. Você ter 27,5% como alíquota máxima, quando o salário de vocês, que, enfim, espero que seja bastante razoável, vocês pagam 27,5%. E um artista, um futebolista que ganha R$1 milhão por mês, paga os mesmos 27,5%, enquanto a diarista que está nos ouvindo aí, quando liga o telefone, paga 40% de imposto sem nem saber que está pagando na tributação indireta. Quem liga o rádio para escutar a Sarandi, está pagando, se não for a pilha, se for a energia, está pagando também 40% de tributos indiretos nesses custos que nós temos que diminuir. Então, o que eu proponho é exatamente isso, é mudar o sistema tributário, fazer com que ele seja mais justo, cobrando mais de quem pode pagar mais e menos de quem pode pagar menos, como a boa literatura recomenda e as boas práticas de todos os países civilizados do mundo faz. Nós estamos conversando na manhã desta quarta-feira aqui no Conexão Sarandi com o pré-candidato à presidência Ciro Gomes. Gostaria de lhe perguntar, nós estamos vivendo atualmente um mundo político no Brasil extremamente polarizado. Fala-se muito em esquerda e em direita. Pré-candidato Ciro Gomes, onde é que se encaixa a sua candidatura? Na esquerda, na direita ou no centro? O projeto que o Brasil precisa é um projeto que nos permita sair dessa bobajada ideológica, superficial, pouco crítica, para usar a nossa inteligência, ao invés de usar o nosso fígado, os ódios e paixões com que a gente desqualifica a discussão brasileira. Nós precisamos botar a nossa inteligência a serviço de compreender o problema do Brasil e formular uma grande e generosa proposta que permita a todo mundo, não é, se colocar nessa proposta. Então, nesse sentido, a minha proposta é escrita, é explícita, e ela abriga aquilo que um cientista político mais isento chamaria de centro-esquerda. O que é o centro, cientificamente falando? É o respeito à iniciativa privada, que já se demonstrou, a iniciativa privada, uma ferramenta essencial ao progresso da humanidade. Então, eu estou muito longe de qualquer esquerdinha burra, não é, que infelizmente infesta o mundo, e piormente no Brasil com o PT, que fica satanizando, por exemplo, o agronegócio, satanizando a iniciativa privada, satanizando o lucro. Ora, quem olha a história da humanidade sabe que a iniciativa privada é uma força central ao progresso da humanidade. É a ela que nós atribuímos todas essas grandes conquistas e ela que garante o melhor serviço, o melhor bem, ao menor preço. Porém, deixada solta, a iniciativa privada tende a se destruir a ela mesma. Quem lê Adam Smith sabe disso, porque ela tende ao monopólio, tende ao cartel, tende ao oligopólio e, portanto, tende a destruir a própria concorrência, a própria competição, e destruindo a melhor virtude do capitalismo, que é a livre concorrência. Pois bem, o Estado, então, tem que vir. Mas o Estado não tem que vir só para isso. O Estado tem que vir para, extraindo os excedentes de riqueza acumulados, redistribuí-lo de maneira a educar o povo,
pobre que não tem dinheiro para pagar uma escola que hoje exige uma sofisticação de qualificação tecnológica que a escola brasileira está muito longe de oferecer ao filho da classe média e ao filho do trabalhador que não dão conta de pagar uma mensalidade escolar numa escola especial. Então é preciso fazer uma escola em tempo integral, profissionalizante, qualificada, né, com professores bem remunerados, e isso exige dinheiro, né? E esse dinheiro tem que ser extraído de forma justa e eficiente por um mecanismo em que o Estado democrático, limpo, controlado para não desperdiçar dinheiro, nem desviar dinheiro aos volumes como nós assistimos de corrupção, mas focando no financiamento, por exemplo, da infraestrutura. Não existe infraestrutura, meu caro Márcio, em nenhum país do mundo que por detrás não tenha um Estado nacional cofinanciando, apoiando, né, ou ele próprio executando, quando é o caso, por exemplo, em matéria de ciência e tecnologia. O brasileiro, talvez médio, não saiba, mas a internet, que está nos permitindo fazer essa entrevista, foi criada com dinheiro do Estado norte-americano por razões de defesa. Depois ela foi difundida para a iniciativa privada e tem seus desdobramentos privados extraordinários. O telefone celular foi inventado também com pesquisa feita, pelo governo americano por razões de defesa. O domínio HTTP, que a garotada usa aí para conversar, ou nos chats da internet, ou para jogar o videogame, isso também é público, de maneira que todos os novos materiais, os supercondutores, a pretexto de corrida aeroespacial, a pretexto, né, enfim, da pesquisa básica de saúde, tudo isso tem que ser empoderado pelo governo. Portanto, nós temos que achar esse ponto de equilíbrio entre uma iniciativa privada muito capacitada, bem financiada, bem estimulada, e um Estado nacional sólido, capaz de somar a inteligência universitária, acadêmica, tecnológica, porque esses três vetores é que explicam o desenvolvimento da humanidade. O senhor tem sido um duro crítico à família do presidente Bolsonaro e também ao próprio Lula e ao próprio PT. Numa hipótese de Ciro Gomes não chegar ao segundo turno, qual seria a sua posição? Eu tenho uma inclinação de pedir sua permissão para não responder essa pergunta. Eu visualizo tão trágica essa confrontação que eu pergunto ao povo brasileiro, qual é a razão de 70% do povo trabalhador, honesto do Rio Grande do Sul, 70% em números redondos, votou no Bolsonaro? Qual foi a razão desse voto? O povo de Brizola, o povo de João Goulart, o povo de Getúlio Vargas, o povo de Alceu Colares. Qual é a razão que essa gente tão qualificada, tão educada, tão respeitada como o povo gaúcho, né, votou no Bolsonaro? Foi pela obra do Bolsonaro? Ele não tinha obra nenhuma. Quem conhecia o Bolsonaro como eu, fui contemporâneo dele, deputado federal, o Bolsonaro roubava o dinheiro da gasolina, roubava dinheiro de funcionário fantasma. O nome da funcionária era Natália, e eu tenho aqui os documentos, por isso que ele não me processa. Porque o Bolsonaro é isso, uma grande mentira. O povo votou porque ele tinha uma proposta? Não, o Bolsonaro despudoradamente diz até hoje que não entende de economia. Como é que alguém que vai comandar uma nação complicada, complexa, difícil como o Brasil, se gaba de não entender do assunto que diz da vida e da morte, do juro do crediário, do emprego do povo, do salário, não é, da aposentadoria, das finanças públicas? Não. Como é que alguém tem um chefe que não sabe dar uma ordem, não sabe presidir uma reunião, não sabe avaliar se uma política foi correta ou não correta, se a ordem foi bem cumprida ou não cumprida? Isso é uma tragédia. Por que então o povo brasileiro, e o povo gaúcho especialmente, que é tão politizado, votou no Bolsonaro? Votou para protestar, irmão. E eu respeito isso com o meu coração. Tenho profunda humildade para respeitar. Votou porque o Lula e o PT produziram o encontro terrível da pior crise econômica da história brasileira. São números. Eu sou uma pessoa, fui ministro da Fazenda. Ninguém destruiu a economia brasileira como o PT destruiu. São 7% de queda do PIB em apenas 24 meses. Nunca houve isso no país. Nunca houve na história brasileira essa deterioração. No Brasil, quando terminou o mandato do Lula, 5 pessoas, José, 5, os dedos de uma mão, acumulam a renda dos 100 milhões de nacionais mais pobres e de classe média do país. Não renovou uma instituição, tendo tido o poder todo na mão. Portanto, a crise econômica e, para além disso, a corrupção e a ladroeira generalizada. O Sérgio Moro trocou os pés pelas mãos, virou um ambicioso, virou político ainda como juiz e produziu a impunidade do Lula. Eu denunciei isso na época, mas fazer de conta que o Lula não transformou a corrupção e a ladroeira no elemento central do seu modelo de poder é viver cego. Eu conheço as pessoas todas. Gedel Vieira Lima, sabe aquele dos 51 milhões nas malas? O Lula nomeou ministro da Integração Nacional, que foi o cargo que eu ocupei. Né? Sabe o Eduardo Cunha,
do dinheiro na Suíça, etc. O Lula entregou Furnas para ele roubar. Sabe esse que agora é presidente? Veja, meu irmão gaúcho, o presidente do partido do Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, foi condenado no Mensalão, pagou uma cadeia, porque o Lula deu o DENIT para ele roubar na época do Mensalão. O Lula entregou os Correios para o Roberto Jefferson roubar e deu na origem ao escândalo do Mensalão. Então, veja, será possível agora? Eu estou pedindo a Deus que ilumine essa grande nação, que ilumine a minha palavra, para a gente tocar o coração do brasileiro decente, trabalhador, que é a maioria. Não é possível que a gente vote no Bolsonaro para protestar contra o Lula e agora seja obrigado, pela decepção que o Bolsonaro produziu, votar no Lula para protestar contra o Bolsonaro. Eu quero construir um caminho em que, acabando a eleição, a gente possa se dar as mãos e pegar mãos à obra para o país numa terra arrasada. O Brasil está hoje liquidado como nação. Ciro Gomes, entre tantos problemas que a gente enfrenta diariamente no país, se não me falha a memória, em 95 o senhor foi a Harvard, nos Estados Unidos, para estudar os problemas do brasileiro. E eu gostaria de lhe perguntar, esses problemas são os mesmos, foram superados ou eles estão agravados? Os problemas são estrategicamente os mesmos, mas dramaticamente agravados como nunca. Para não parecer um adjetivo, exagero de retórica política, eu dou a vocês os números. Pela primeira vez na história, o Brasil tem hoje mais da maioria da sua força de trabalho ou abertamente desempregada ou empurrado para a mais selvagem informalidade da história do capitalismo mundial. 70, meu caro Márcio, de cada 100 trabalhadores brasileiros ou estão desempregados ou estão na informalidade. Sabe o que é a informalidade média brasileira? Uma jornada semanal de 70 horas, quando a jornada legal é de 44 horas semanais, e uma jornada de 70 horas contra as quais não se paga nenhum direito, nem férias, nem décimo. Imagina, o cidadão tem que trabalhar de sol a sol, sem direito a 30 dias de férias, sem direito a qualquer, enfim, licença maternidade ou para gestante, nada. Mas o mais grave para uma pessoa que se preocupa em estudar os problemas brasileiros é que nós estamos produzindo 70, 80 milhões de pessoas que daqui a poucos anos estarão envelhecidas, impossibilitadas de trabalhar e que chegarão na idade da velhice, sem poder trabalhar, descoberta de qualquer cobertura previdenciária. Isto é uma tragédia que ninguém no planeta Terra comete com esse nível de irresponsabilidade. Deixa eu dizer de novo. Daqui a pouco, 70 milhões de pessoas estarão chegando na idade de 70, 75, 80 anos e não terão nenhuma cobertura previdenciária. Vocês têm ideia do que é que isso representa? E a gente não pode deixar para resolver isso lá, porque lá vai ser impossível. Nós temos que tratar desses assuntos aqui. Então, veja, o salário mínimo, de novo, para dizer para você por que é o mais grave momento da história brasileira. Hoje, o salário mínimo brasileiro só perde pelo poder de compra do salário mínimo da Venezuela, essa ditadura corrupta que o Lula defende. O Brasil só perde o salário mínimo poder de compra para a Venezuela. Nós temos um salário mínimo menor do que o do Uruguai. Não é? Vocês estão aí na iminência no Alto Uruguai, mas na fronteira, o Uruguai paga. O Uruguai é muito mais pobre do que o Brasil, do que o Paraguai, do que a Argentina, do que o Chile, do que a Bolívia, do que a Venezuela. Só a Venezuela ganha do Brasil. E entre nós tem o pior poder de compra dos últimos 18 anos. A inflação que eu ajudei a debelar está voltando pesada no Brasil, porque o governo está produzindo pelos seus preços, Petrobras, combustível, Eletrobras, o custo da energia elétrica indexado a dólar. Então é um verdadeiro caos, enquanto isso meia dúzia de sanguessugas enriquecem à custa dessa tragédia que o país está vivenciando. Ciro Gomes, com quais outras siglas, outros partidos o PDT tem conversado para um apoio à sua candidatura? Veja, eu não sou o favorito das pesquisas, portanto a minha tarefa é muito mais difícil do que a daqueles que frequentam aí os primeiros lugares na pesquisa. Portanto, toda humildade é necessária, mas a força da ideia de que o Brasil precisa se livrar desta polarização despolitizada, odienta, que vai nos levar para dividir a família brasileira, para dividir os amigos que estão brigando, se insultando na internet, é tão grande que as portas do diálogo estão abertas. Eu, por exemplo, fui em aliança no ano passado com o PSB, que no Rio Grande do Sul é liderado pelo Beto Albuquerque, pelo Stedley, não é? Nós somos juntos com o PV, nós somos juntos com a Rede
e nós fomos juntos, e o PDT, que é o meu partido, que no Rio Grande do Sul tem o nosso companheiro Pompeu de Matos, que é uma pessoa que atua muito na região de vocês, tem o nosso companheiro Afonso Mota, tem a Juliana Brizola, enfim, o PDT é bastante conhecido, o nosso prefeito Newton Debastiani, aí de Sarandi, enfim, o PDT é o meu partido. Mas nós alargamos na ideia de centro-esquerda, dando coerência ao que eu falo, nós alargamos para uma aliança com o DEM, que hoje está se fundindo com a União Brasil, e ganhamos as eleições no primeiro turno em Salvador e ganhamos a eleição no primeiro turno em Belo Horizonte, com o PSD. Então, esse é o mesmo arco de forças com quem eu tenho conversado para ver se a gente consegue construir uma ponte para 2022. Gostaria de lhe perguntar aqui, para o candidato Ciro Gomes, a questão da educação. Um grande crime que ocorreu, especialmente nos últimos 20 anos no Brasil, né? Um ensino de baixa qualidade. Em alguns momentos eu até afirmo que isso é de propósito, porque grande massa da população é manobrável para um lado ou para outro lado, e a gente só vai mudar a realidade em que estamos inseridos através da educação. Qual é a proposta do pré-candidato Ciro Gomes no terreno da educação, que vem caminhando a passos lentos, seja aqui no Rio Grande, seja a nível de Brasil? Se eu tiver R$1, apenas R$1 para investir, esse será investido em educação. E isso não é uma frase que está na boca, infelizmente, de todos os políticos. Isso é a realidade que eu peço para ser examinada aqui no Ceará, que eu governei, e que é governado pelo mesmo conjunto de forças, não é, desde que eu fui governador. Nós temos tido o privilégio de ter essa continuidade, de maneira que hoje nós temos no Ceará os melhores indicadores de educação pública do Brasil. Qualquer pessoa pode conferir isso. O estado é um dos estados mais pobres do país, é o 8º estado em população, mas o IDEB de Sobral, a minha cidade, é o IDEB o melhor do Brasil disparado. Nenhuma cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, tem o IDEB nem sequer parecido com o IDEB de Sobral, que é a minha cidade, onde nós começamos esse trabalho e onde os maiores empregadores são grandes empreendedores gaúchos, estimulados e incentivados, né? Eles estavam ameaçados de serem destruídos pelos chineses e acabaram se refugiando aqui no Ceará, ainda do meu governo, né? Muita gente até me critica por isso, mas ou eles se salvavam aqui no Ceará, ou eles simplesmente iam ser dizimados, como os chineses dizimaram mais de 60% do mercado de calçados do Brasil lá na Europa, que eles tomaram de nós. Infelizmente, o Brasil não tem política e o Ceará tem. Mas voltando, na educação aqui, o que é que nós fizemos? Nós primeiro reforçamos o orçamento. Dizer que a educação é prioridade e não reforçar o orçamento é mentira, é demagogia. Porque a educação que presta não é barato. E a educação que presta tem que ser em tempo integral e tem que ser profissionalizante. Hoje, mais da metade dos estudantes de nível médio do Ceará já estão na escola técnica em tempo integral, profissionalizante, e saem dali com estágio remunerado pelo governo nas empresas. E acabam ficando, 93% deles são aproveitados no emprego definitivo, tal é a formação. Para que a gente consiga isso, nós precisamos aqui requalificar e retreinar todo o magistério. Hoje, essa pedagogia do beabá, do decoreba, não serve para nada. Em tempos de Google, o que nós precisamos é um garoto e uma garota que saibam perguntar, que saibam associar informações que já estão disponíveis na internet e, ao associá-las, criar uma informação nova. É o que nós chamamos de economia digital ou economia do conhecimento. Para isso, nós temos que retreinar todo o magistério. E nós fizemos isso no Ceará, retreinamos todo o magistério. Para isso, nós precisamos estimular o magistério. E aí nós fizemos um plano de melhoria dos salários dos professores do estado do Ceará, que hoje saiu a norma do Fundeb, né, de que o piso dos professores tinha que reajustar 33%, nós já reajustamos, já estamos pagando na folha desse mês os 33%, coisa que a maioria dos estados brasileiros, infelizmente o Rio Grande do Sul, está muito longe de conseguir, porque a União Federal destruiu as finanças do Rio Grande do Sul com a intenção óbvia, de propósito, de enfraquecer politicamente esse grande estado que liderou a Revolução de 30, e há no Brasil hoje um monopólio. Basta ver esse conchavo do Lula com o Alckmin, todo mundo que sabe a história brasileira vai entender o que eu estou querendo dizer. O que é que tem a ver Lula com Alckmin? Alckmin se filiar a um partido socialista, não é? É toda uma grande trama da elite brasileira para não deixar que o povo brasileiro vote com liberdade e escolha caminhos alternativos a essa estrutura de modelo econômico que está asfixiando o Brasil. Para retreinar os professores, nós precisamos fazer uma revolução na gestão das escolas. Então, aqui no Ceará, a carreira de diretor de escola é uma carreira de Estado.
O diretor é invulnerável a qualquer tipo de influência política, nem deputado, nem prefeito, nem vereador, ninguém dá palpite. O diretor é escolhido por um processo de seleção em que se apura não só suas habilidades gerenciais, vamos dizer, tradicionais, mas nós já chegamos à sofisticação, graças ao aprimoramento disso, de apurar dotes de liderança. E a escola de formação de gestor escolar. E nós montamos um sistema em que a pior escola, todos os alunos, também é um elemento central, tudo isso é o que eu vou fazer se chegar um dia à presidência do Brasil. Os alunos aqui são avaliados individualmente. Então, cada aluno é acompanhado individualmente e aquele aluno que falta à escola vai na casa da família, e esse é outro elemento central, o envolvimento da família na cogestão do processo de aprendizagem. E quando uma escola não cumpre as metas, os estabelecimentos, os padrões que são ditados, ela vai para um processo de assistência em que a melhor escola, premiada, inclusive com 15º salário, vai para a gestão, para a cogestão da pior escola. E o Estado, ao invés de distribuir o ICMS, como é a tradição brasileira, apenas pela população e pelo valor adicionado da economia, nós introduzimos um terceiro critério e agora estamos introduzindo um quarto. Mas falando do terceiro critério, educação. Então, se aquele município atingiu a meta de qualidade da educação, ele recebe um adicional do ICMS. E hoje há uma grande emulação, uma grande corrida, uma grande sadia disputa entre os municípios para ver quem se sai melhor. E isso, quem ganha, é o alunado do Ceará. E isso não é só no setor público. Criamos aqui uma cultura de tal devoção à educação que acabou de acontecer de novo o vestibular do ITA, que é o mais difícil vestibular do Brasil. Das 150 vagas, 62 foram conquistadas por alunos cearenses. O senhor falou em ICMS. Nós estamos vivendo, Ciro Gomes, uma verdadeira guerra fiscal entre os estados com empresas, grandes empresas deixando um estado indo para outro em busca de benefícios, deixando para trás um rastro de desemprego. Há como acabar com essa guerra fiscal? Sim e não. Sim, porque tecnicamente, de novo, e aqui está uma proposta escrita, já é o 4º livro que eu escrevo sobre os problemas brasileiros, porque eu quero crer que nós só nos livraremos dessa tragédia no dia que a gente conseguir criar uma corrente de opinião no meio do povo que permita à população entender qual é a contradição brasileira. E aqui está talvez a mais grave contradição. O mundo inteiro, José, o mundo inteiro, sem exceção nenhuma que eu conheça, só tem um imposto sobre valor adicionado. O mundo inteiro, que é o IVA. Então, você atravessa a fronteira no Uruguai, é o IVA. Vai para a Argentina, é o IVA. É o Chile, é o IVA. Vai para a Europa, é o IVA. Vai para os Estados Unidos, é o IVA. No Brasil, nós temos 5 impostos sobre valor agregado. PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS. E aí, veja bem, todo mundo no Brasil, todos os partidos, todos os políticos, todos os debates, todos os acadêmicos, todos os jornalistas, quando você pergunta, a reforma tributária é uma prioridade? Eu nunca ouvi ninguém dizer assim, não precisa reforma tributária, o sistema tributário é ótimo, deixa como está. Você conhece alguém que tenha defendido, que escreveu um artigo a favor? Nem tem nenhum. Por que então não muda? Aí é que está a questão da necessidade de você debater. Porque o modo com que o Brasil se organizou economicamente concentra 80% da produção industrial do país em 4 estados. São Paulo, Rio, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E o ICMS é um sistema de imposto que você, ao invés de cobrar, como todo mundo cobra, no destino, você cobra com crédito na origem. Compreende? Então, assim, bem, você produz a Marco Polo, produz aí na região de Caxias do Sul, produz essas extraordinárias carrocerias de caminhão, etc, etc. Quando a Marco Polo vende uma carroceria lá para Cuiabá, o ICMS que o cuiabano vai pagar, uma parte volta para o Rio Grande do Sul como crédito na origem. Se você quer consertar, você tem que fazer o que a literatura recomenda, fazer um IVA. E o IVA é cobrado no destino. O que acontece? Na hora que eu cobrar no destino, esse crédito que retorna para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas e para o Rio Grande do Sul, deixa de existir. E como é que estão esses estados? Os 4 estão quebrados financeiramente. Portanto, no Brasil, o debate, o empresariado está sendo esfolado, isso é completamente ineficiente, você tem um caos para administrar o tributo, a tributação, você gasta uma fortuna para fazer a tributação, qualquer fiscal acha uma brecha, e aí é o império, claro que é muita gente séria, a maioria é séria, mas infelizmente aqueles que criam dificuldade para vender facilidade, acham um paraíso essa confusão
porque está ali a possibilidade de exigir propina, etc., que o Brasil todo sabe bastante bem o que eu estou falando. Como é que a gente resolve isso? Não é? Como é que a gente resolve isso? Primeiro, fazer o que é certo. Segundo, entender que o ponto de partida é necessariamente uma transição em que esses 4 grandes estados que perderão com a criação de um IVA só, não é, têm que ser indenizados por uma transição, porque já estão quebrados. E eu tenho uma fórmula para fazer. Qual é a fórmula? O Rio Grande do Sul, para dar um exemplo prático, manda para Brasília, todo mês, 13% da sua receita corrente líquida. Ou seja, de cada R$100 que o Rio Grande do Sul arrecada para os cofres do Palácio Piratini, R$13 voltam para Brasília ou vão para Brasília. Isso é o formato que o Fernando Henrique montou para destruir o poder político do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Eu cansei de avisar isso ao Brito, que era o governador que assinou isso, como estou avisando hoje ao Eduardo Leite. Não assine esse acordo, espere que eu chegue aí, que eu vou resolver isso. Como é que se resolve? Hoje, 600 bilhões de reais, menos de 10% da dívida pública consolidada, é a dívida dos estados e municípios. 80% dessa dívida são esses 4 estados. E eu preciso que esses 4 estados venham em socorro de uma nova mediação política que me livre do toma lá da cá, da roubalheira, do orçamento secreto, dos Liras e Eduardo Cunhas, que destruíram a decência da política brasileira e acabaram com qualquer eficiência. Por isso, eu preciso que esses estados sejam empoderados politicamente. E o que é que eu tenho para dar em troca? Eu vou pegar esses 13% de receita corrente líquida e vou deixar na mão dos governantes gaúchos mediante um plano de investimento. Os custeios do Rio Grande do Sul têm problemas. É o primeiro estado brasileiro, porque é pioneiro em muitas coisas, em que o aposentado custa mais do que o da ativa. Vocês hoje têm um efetivo da brigada que é praticamente menos da metade do que era quando o Colares era governador, na época que eu era. O Ceará multiplicou por 3 o efetivo da sua polícia militar. O Rio Grande do Sul tem quase 1/3 do que tinha. Por quê? Porque está encolhendo, porque não aguenta pagar. Também o judiciário de vocês custa mais do que o dobro do percentual que o judiciário por aí afora do Ceará, por exemplo, custa. O judiciário do Ceará custa 1,75 do orçamento, o de vocês custa mais de 3. Eu tenho estudado detidamente, não é? Isso porque, no meu modelo de desenvolvimento, o Rio Grande do Sul é uma peça-chave, é uma peça essencial, politicamente e economicamente. Portanto, o que eu posso fazer para compensar o apoio do Rio Grande do Sul a uma reforma tributária é indenizar, não é, essa transição com o próprio dinheiro de vocês, fazendo uma dilação dos prazos da dívida. Ao invés de pagar 13% agora, eu capitalizo essa dívida para 30, 40, 50 anos e deixo esse dinheiro por agora, numa espécie de swap, é uma palavra estranha, mas assim, é um dinheiro que eu deixo para vocês para financiar o investimento, que é o que nós precisamos fazer. Ciro Gomes, bom, entre o que a gente havia acordado com a sua assessoria... Vou dizer também, para não fazer de conta que eu esqueci, o Ministério Público de vocês custa o dobro da média do Ministério Público do Brasil. Apenas para finalizarmos, nós estamos estourando o tempo acordado aqui com a sua assessoria. Como diria um político das antigas, né, que a argamassa do progresso é a saliva. E o papo foi muito bom aqui na manhã de hoje. Eu quero agradecer a gentileza de estar conversando aqui com a nossa audiência e lhe perguntar por que o eleitor deve votar em Ciro Gomes nas eleições deste ano para presidente da República. Haverá o momento próprio que eu humildemente vou pedir esse apoio. Por agora, o que é que eu posso pedir ao povo brasileiro? Deixe um pouquinho o fígado, as paixões, os ódios de lado. Nenhum povo sábio se apaixona por político ou odeia político porque fica ouvindo coisas, não é, superficiais. O povo sábio dá um passinho para trás, obriga todos os candidatos, todos os pretendentes ao sagrado voto seu, que é uma procuração que você passa para administrar o seu destino, obriga todos a estabelecer um diagnóstico. Quando eu digo que vou cobrar imposto sobre grandes fortunas, acima de 20 milhões de reais, essas pessoas são 58 mil pessoas. Eles vão lutar loucamente para que eu não seja eleito. E você, que não tem creche, que não tem moradia, que não tem água encanada, que tem uma educação precária para o seu filho, que está com medo que a segurança não funciona, porque a saúde não insulta a dignidade do ser humano do Brasil, vai votar junto com essa gente? Então, o que é que eu proponho nesse momento? Pare um pouco, obrigue todos os candidatos a falar qual é a razão do problema e qual é a proposta que vai fazer, e não fique na lambança, porque todo político gosta de dizer, vou dar educação, vou dar saúde. Tem que dizer como fazer, de onde vem o dinheiro, quanto custa, quais são os interesses que vão ser feridos, porque só assim a gente realmente vai substituir esse ciclo de protesto, frustração, protesto, decepção.
E eu me apresento como um homem limpo, preparado, experiente, né, e que tem um projeto de país que não é meu, é consolidado ao longo de mais de 20 anos de correr esse país. Eu conheço mais de 300 cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, mais de 300 cidades. Eu sei, por exemplo, que tem uma mudança climática importante acontecendo, porque a recorrência de seca e de estiagem é uma novidade de uns anos para cá que o Rio Grande não conhecia, né? Eu construí barragem ali na região de Santa Maria, como ministro da Integração Nacional, eu trabalhei na faixa de fronteira, eu conheço Pelotas, eu conheço o empobrecimento da metade sul do Rio Grande do Sul, eu sei quanto custa o Ministério Público, acabei de fazer uma denúncia, eles vão ficar aborrecidos comigo, eu falei da exorbitância do custo do judiciário, vão ficar aborrecidos comigo, mas eu prefiro falar com franqueza, e isso é o que eu ofereço ao povo brasileiro, uma ideia e uma vida limpa, decente, em que eu entreguei aquelas missões que eu recebi do povo brasileiro. Muito obrigado pela sua gentileza, estamos sempre à disposição, uma boa sorte na caminhada. Forte abraço a toda a gente querida do Rio Grande.